projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Saudações a todos e a todas. Eu sou Mayra Gianise, analista de cultura do Sesc Paraty, responsável pela linguagem de artes cênicas, e mais uma vez eu peço licença para o Roda de Escuta, que hoje tem como tema Dança, Diversidade e Juventude de Paraty, e abordará as diferentes ações nas modalidades de dança praticadas no município de Paraty. E para contribuir nessa reflexão, nós convidamos alguns atores culturais que atuam expressivamente como professores, dançarinos e agentes multiplicadores, a fim de friccionarmos experiências sobre a dança na perspectiva da juventude. Durante os próximos 40 a 45 minutos, nós falaremos sobre a dança surgida no isolamento social e também sobre as diferentes modalidades de dança existentes na região, como, por exemplo, a ciranda caiçara, o hip hop, o balé e as danças de tradição. E hoje, para brilhantar nossa programação, nós temos os seguintes convidados. Está conosco Tarsila Batista, com formação em balé e jazz, reconhecida pelo Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro. Integrou durante 8 anos a companhia Dança e Arte Paraty e atualmente é professora de balé e jazz. Também conosco Marcelo de Alcântara, que integra o grupo de cirandeiros, que reúne jovens e mestres cirandeiros, contribuindo diretamente na resistência da cultura tradicional de Paraty, fortalecendo seus legados, como a própria ciranda caiçara, mais conhecida como dança de roda. A ciranda caiçara reflete a identidade cultural caiçara e também a história colonial brasileira. E também conosco Natan Freitas, que é bailarino profissional, especializado em dança de rua. Natan começou a dançar com 7 anos de idade. De lá para cá, participou de projetos sociais na cidade de Paraty. Atualmente, é aluno de balé no Centro Cultural Puchalski, escola afiliada à Royal Academy of Dance de Londres. Professor de danças urbanas e K-pop. Diretor coreográfico do Grupo Arte, Grupo de Estudos de Teatro Musical de Paraty. Seja bem-vinda, Tarsila, e bem-vindos, Marcelo e Natan. Tudo bem com vocês? Olá, muito obrigada. Saudações a todos. Olá, saudações a todos, muito obrigado. Obrigada a você, Tarsila. Para a gente abrir os caminhos, é lógico que a gente não pode se furtar de não comentar sobre o momento atual que nós atravessamos, né? Já há 7 meses. Então eu queria perguntar para vocês e queria muito que vocês se sentissem à vontade para a gente refletir sobre o seguinte recorte, né? A reclusão social trouxe muitos desafios e friccionou processos e práticas artísticas nesse formato online, né? Surgiram a partir daí outros modos de criação, de fruição e sem o público presente. Então eu queria muito que vocês comentassem sobre esse fenômeno que vem acontecendo do público atuando performaticamente, reagindo às apresentações online. Não sei se vocês têm acompanhado, mas no geral, quando há apresentações de artes cênicas, de dança, o público ele já começa a participar desde antes da exibição, né? Da live. Na sala de espera, durante o espetáculo que está sendo apresentado, eles colocam emojis, fazem comentários. Então, esse tipo de relação é muito nova, né? E surgiu exatamente nesse momento de trabalhos remotos. Então, e que acaba se tornando também uma performance. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que mudou essa relação do público com a arte, no modo online? Bem, digo por experiência própria, né? O quanto essas ferramentas ajudaram, né? Quando o isolamento começou,
Pensei, nossa, e agora? Mas, graças a Deus, temos ferramentas essenciais, né? Para que não houvesse distanciamento de almas, né? A minha escola não parou em nenhum momento. Toda a programação que temos durante o ano, né? Como, por exemplo, o dia da dança, o dia da bailarina, aniversário do balé, foi feita com lives, aulas online, aulas gravadas, fizemos desafios, né? Tive um grupo de pais que abraçaram com muito zelo essa experiência, né? E não só atingir esse público da minha escola, né? Eu atingi muitas outras pessoas. E sou muito grata, né? Por ter conseguido enfrentar essas dificuldades e deu tudo certo. Maravilha, Tarsila, que bom ouvir isso. E para você, Marcelo e Natan, como é que tem sido essa situação online, né? Esse novo formato de plataformas digitais para acontecer as manifestações artísticas? Então, eu acho que esse novo normal, né, esse tudo online, acabou descobrindo novos talentos, né, que ficam escondidinhos dentro de casa. E aí a gente vê muitos jovens já postando alguma coisa dançando em algumas redes sociais, ou fazendo alguma dublagem, ou cantando alguma coisa, né, se inspirando nos artistas que estão se expondo mais na internet. E aí eles acabam tipo, vou fazer também porque pode ser legal. E aí depois disso tudo passar, com certeza eles vão criar coragem para ir procurar fazer uma aula ou fazer algo diferente. Então, eu acho que foi um descobrimento de novos talentos e mostrar que a gente consegue fazer trocas, né, tanto de experiência, tanto de energia, não só pessoalmente, mas online também, né? Com o distanciamento social, a nossa Ciranda de Paraty, que é uma manifestação cultural que envolve a dança, teve um impacto diretamente aonde impossibilitou as pessoas de ter esse contato, que é um contato físico muito grande, que é uma dança de influência portuguesa, que são danças de roda ou danças de salão, de pares em salão. Então a gente teve esse impacto de não poder estar nesse contato, né? Todo mundo no distanciamento. Mas, por outro lado, a gente teve a oportunidade de reinventar a ciranda através de lives, aonde através da internet, das tecnologias, a gente tem a oportunidade de continuar com esse lindo trabalho da ciranda, de divulgar a ciranda e a música. E a dança também, não tanto a dança, mas a parte musical. Mas acredito que as pessoas que já tiveram contato com essa dança, eles praticam em casa na hora que eles estão assistindo, certamente. Então, por um lado, teve um impacto negativo, que é o distanciamento e não poder ensinar as pessoas de perto, mas, por outro lado, a gente teve a oportunidade de se reinventar e utilizar os meios de comunicação disponíveis, que é a internet, os computadores, câmeras, e fazer isso ao nosso favor. Que maravilha, Marcelo. Quando você fala isso realmente, né? Porque, inclusive, prestando homenagem ao seu Amélio, né? O mestre cirandeiro, que nos ensinou tanto, né? E tornou possível o resgate de várias cirandas, né? Eu lembro muito bem dele até hoje, ele falando dessa origem, né? Considerando que a gente é de um país que foi colonizado, né? Por portugueses, e que a ciranda remetia muito aos minuetos portugueses, né? E que tem um contato mesmo, né? Os pares que dançam juntos, né? Então, realmente, o que você está falando é bem curioso, numa perspectiva de distanciamento, como fazer essa dança. Mas foi encontrado um caminho, né? Isso que importa. Bom, seguindo aqui o nosso encontro, a dança, né? Sabemos tão bem, enquanto arte, ela afirma muito a identidade cultural, né, de um território. Não à toa, Marcelo também está aqui conosco para falar de toda essa ancestralidade que vem com a tradição. E em Paraty, eu queria perguntar para vocês, né, quem se sentir à vontade em responder.
Em Paraty, qual é a frequência de participação da comunidade nas ações de dança que vocês desenvolvem, né? E, por último, só complementando essa pergunta, qual é a dança que Paraty dança? Uau! Que linda pergunta. Paraty vive, né? Paraty vive a arte. Paraty respira a arte, né? Porém, eu acho que nem todos têm acesso a essa participação, né? Quando, na verdade, todos deveriam ter esse acesso. Devido até mesmo à falta de divulgação, comunicação. Eu procuro fazer dentro do meu trabalho apresentações, manifestações, divulgar, né? Só que para meu público, não somente para o meu público, né? Para todos terem acesso. E eu acho que Paraty dança todas as danças. Sim, perfeito. É exatamente isso. É uma coisa que eu fico até observando, que a própria natureza em Paraty, ela dança também, né? Exatamente. E Marcelo e Natan, querem contribuir com algo mais? Sim, eu concordo com a Tarsila, né? Paraty dança todas as danças. Paraty tem uma diversidade cultural imensa, né? Então, só que não chega em todos os locais, né? Então, a gente não vê zona costeira, a gente não vê zona rural muito presente com a gente, né? A gente vê mais centro, né, aqui da cidade e algumas zonas rurais mais próximas. Mas a diversidade daqui ela é tão grande, né, que a gente consegue, de algum modo, chegar até essas zonas costeiras, as zonas rurais, com um pouco de trabalho, mas a gente pode conseguir chegar lá, né? A frequência do paratiense no envolvimento da ciranda é mais no tempo de festas juninas, festas julinas, em folias de reis e na festa do Divino, na festa de São Benedito, que são as festas que a ciranda está mais presente. Então o paratiense ele está lá para dançar, todos eles sabem dançar a ciranda, todo paratiense sabe dançar a ciranda e a dança que eles mais dançam, que eu vejo bem assim, é o caranguejo. Todo paratiense sabe dançar o caranguejo. Eles dançam o arara, a dança do chapéu, que é tipo a dança da vassoura. E dança a dança da ciranda. Tem bastante participação do povo de Paraty. E é muito legal isso, que todas essas pessoas que participam da dança da ciranda na rua, isso vem de berço, eles aprenderam em casa com os familiares, uns aprenderam na escola, então todo mundo teve o contato desde pequenininho. Eu queria perguntar para vocês agora o seguinte, né? Nós temos a questão da diversidade da dança, né? Que promove inclusão, valorização, transmissão de saberes, né? Relacionados talvez ao maior bem cultural que nós temos, que é o próprio ser humano. E pensando nisso e inserindo no recorte de que nós estamos em novembro, né, num mês comemorativo à cultura negra, eu queria perguntar para vocês agora se as tradições afro-brasileiras estão presentes nessas manifestações que acontecem em Paraty e de que modo? Com certeza, com certeza. Eu faço questão de levar, né, essas tradições brasileiras. Trabalho na minha escola essas tradições. Eu acho muito importante, por exemplo, no ano de 2016, no meu primeiro espetáculo de final de ano, eu fiz um espetáculo que trazia como tema a origem do povo brasileiro, né? Que teve como nome Paraty Pindorama, as lendas do nosso povo. Então eu fiz questão de trazer a relação dos nossos ancestrais, como tudo começou através da dança. Aí no ano seguinte eu pude trabalhar também com as cantigas de roda, né? E aí eu vou trazendo as tradições brasileiras através, né, da minha dança. Então, eu particularmente, eu não vejo com muita frequência a dança afro, vamos dizer assim, né? Eu vejo muito pouco a cultura afro-brasileira sendo ensinada para as crianças em escolas e em estúdios. Então, eu
no caso falando da minha área, né, das danças urbanas, que é uma cultura de rua, né, que veio da periferia, né, do Bronx, dos Estados Unidos, e uma modalidade que vem de revolução, né, que vem sofrendo preconceito ao longo do tempo, e que essa dança ela veio para desmistificar tudo isso, de falar que não ao racismo, não às brigas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que mostrar mais para as crianças e para os jovens de Paraty essa cultura, mostrar a dança afro, sim, mostrar toda a cultura que engloba, né? Todas as coisas que engloba. E eu acho que é isso, a minha visão. A dança de rua ela é praticamente um verbo, né? Ela é praticamente uma ação, né? De como você falou de resistência, mas é um manifesto, né? Acima de tudo. Agora, com relação às danças afros brasileiras, né? A gente tem aqui em Paraty, por conta de alguns quilombos, né? A gente tem o jongo, a presença do jongo, que se faz presente até como uma formação da identidade mesmo, né, de jovens, de crianças. A Laura, né, no Quilombo do Campinho, vem desenvolvendo um trabalho com a juventude bem relevante, né, de afirmação da cultura afro-brasileira. Marcelo, você quer contribuir nesse assunto? Eu acho que sim, a cultura e a arte é como se diz assim, como se a gente tivesse que se ressocializar de novo, a gente vai viver um modo diferente daqui para frente. E eu acho que a cultura e a arte é importante nessa caminhada, assim. Todas as danças, toda a diversidade que tem a nossa arte. Aqui no Brasil é assim, né? Tem muita diversidade cultural e de todas as artes mesmo, da dança, das artes manuais. Vai ser muito importante, principalmente agora, daqui para frente. Sim, sem dúvida. Eu queria até aproveitar a tua fala, Marcelo, para ouvir um pouquinho mais de você, porque quando eu cheguei em Paraty, né, e conheci o seu Amélio, voltando a falar desse grande mestre, né, saudoso mestre Amélio, naquela ocasião a gente sentia que as cirandas caiçaras elas estavam um pouco diluídas, né? E que a geração de jovens, naquele momento que eu cheguei, isso foi em 2013, naquele momento uma parcela dos jovens que poderiam dar continuidade, né, a essa tradição, não estavam exatamente vinculados, né, aos mestres. E aí, em determinado momento, isso eu tive a oportunidade, agradeço muito, de ver você, o Fernando, né, e outros jovens se aproximarem dos mestres e efetivar essa troca de saberes, né? E aí, a partir daí, surgiu o grupo de vocês, inclusive, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu falo que é um momento, um marco mesmo, né? Dentro da história de Paraty, esse momento de encontro entre vocês, os mestres, porque ali naquela ocasião, até o próprio mestre Amélio, ele mencionou que ele ficava mais tranquilo porque via em vocês o futuro da ciranda, né? A continuidade, a posteridade, a multiplicação desse saber. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa passagem, né, que houve dos mestres para vocês jovens, e qual perspectiva vocês têm de futuro. Eu tive o contato com a ciranda eu conheço desde criança, mas com uns 9 anos de idade eu passei a aprender a viola com meu avô, onde eu trouxe bastante conhecimento do meu avô José Marques, da Conceição. E aí, ao mesmo tempo, eu aprendi, mas não tinha com quem tocar. Eu era jovem, com a viola, não tinha com quem tocar. Aí eu presenciei o surgimento de um grupo de ciranda chamado Ciranda Elétrica, onde eu vi os jovens de Paraty fazendo aquele grupo com a manifestação da ciranda, uma releitura da ciranda com instrumentos elétricos, mas ficou muito legal, que eu acho que foi um dos grupos também que influenciou bastante jovem aqui em Paraty, e eles tocam até hoje. Bem legal, eles abordam a dança da ciranda, do caranguejo, do arara,
Então isso foi o começo onde deu aquele estímulo para mim também, de eu ver jovens tocando ciranda, e outros jovens com certeza devem ter tido essa mesma visão que eu tive. Após isso, em 2013 ou em 2014, eu não me lembro direito, eu conheci o Fernando, onde a gente trocou bastante ideias sobre a ciranda, a gente trocou muita informação e eu passei a ter contato com outros mestres cirandeiros. Vou citar alguns nomes aqui: mestre Amélio, que eu tive bastante contato, com o Maneco, pessoal dos Caiçaras, seu Julinho. Tive contato com o pessoal dos Sete Unidos, que tocavam com meu avô também, com o Silverino. Então, eu tendo contato com todos esses mestres, eu pude adquirir mais conhecimento nesse mundo da ciranda. E com o Fernando a gente fez o nosso grupo de jovens cirandeiros, que a gente toca até hoje. Isso começou em 2013. E nesse contato que eu tive com o seu Amélio, eu já pude aprender bastante o Reis. Sou muito agradecido ao seu Amélio, a família dele que acolheu a gente na casa dele, onde a gente ia todos os sábados, não todos, alguns sábados a gente ia lá e aprendia folia de Reis com ele. E a perspectiva que eu tenho de futuro para a ciranda de Paraty é boa. Todo o conhecimento que a gente conseguiu, todo o conhecimento que a gente conseguiu absorver dos senhores mestres, a gente vai ter a possibilidade de passar isso para frente, ensinar novos jovens. Se a gente puder estar dentro das escolas ensinando isso para os jovens, acredito que vai ser positivo, porque os mestres ensinaram para a gente bastante coisa, então tem como a gente ensinar para os jovens de várias formas, com várias linguagens. É bem positivo. É bem positivo o futuro da ciranda em Paraty. Eu queria voltar agora para a Tarsila e para o Natan para fazer uma pergunta específica, né? Ainda falando um pouco sobre esse mês, né? Que celebra, né, a cultura negra. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? Sobre o corpo negro, quais as potências que vocês acham que advêm da ancestralidade, né? E complementando, quando eu falo de ancestralidade, na verdade, o que eu quero perguntar é o seguinte: um corpo negro, ele não dança só? Ele dança com os seus antepassados? Bem, que me desculpem os outros corpos, mas o corpo negro ele já nasceu para dança. Essa potência, né, ela cresce a cada vez mais, né? Isso é muito importante. O corpo negro ele não dança sozinho, sim. Ele dança, né, com os ancestrais. Ele é forte, né? Ele é potente. Bem, eu me inspiro na Mercedes Batista, né? Que foi a primeira bailarina negra, né? A integrar o Teatro Municipal, né? Olha que potência, né? Olha que legado que ela tá deixando aí pra gente. E a Ingrid Silva também, que é um ícone do balé clássico, que ela foi a primeira bailarina que trouxe a sapatilha de ponta da cor da pele negra. Ah, que lindo! Né? É incrível. E como eu sei também, né, que tem pessoas que eu me inspiro, né? Sei também que tem pessoas que me levam como inspiração, né? Então, o que eu puder fazer para criar, trabalhar para que esta potência, que puder contribuir para que esta potência cresça cada dia mais, eu irei realizar. Que bonito. E Natan, o negro dança com seus antepassados? Dança. Concordo plenamente com a Tarsila. Principalmente os exemplos que ela usou, né? As duas bailarinas, a que trouxe a sapatilha. Eu agora queria provocar vocês sobre o momento atual, né? A gente está, não em relação à pandemia em si, mas sobre essa transformação social, né, que a gente vem atravessando não só no Brasil, mas no planeta, tanto social quanto política e economicamente.
E aí, dentro dessa perspectiva, né, porque eu acredito que a gente esteja realmente vivendo em tempo real uma transição, né? Tanto na visão do ser humano em relação a si próprio, né, e as suas relações interpessoais e sociais, quanto em relação ao próprio planeta, né, que se torna urgente, né, que novamente a gente se reconecte, né, com o planeta, até porque fazemos parte, somos uma única coisa. E aí, nesse sentido, para vocês, qual o papel da cultura e da arte nesse processo? Acho que o papel da cultura e da arte, né, nesse processo, com certeza foi, é e sempre vai ser nos ajudar, né, nos favorecer, nos fortalecer, né, cada vez mais o nosso povo, né? Porque é pra gente, né? A arte é pra gente, é pela nossa gente. Eu acho que a arte, ela contribui, a arte, o artista, né? O artista, ele se expressa, o dançarino se expressa, o cantor se expressa, é uma forma de falar. E no atual momento político que a gente está, no atual momento que a gente está vivendo, as pessoas estão se expressando muito, né? Tanto de revolução, quanto de querer falar alguma coisa que está errado, alguma coisa que tem que mudar. Então o artista, ele está ali para falar da forma dele, né? De ser algo, acaba sendo algo natural para o artista fazer revolução da forma dele, vamos dizer assim, né? Então quando a gente dança, a gente pode fazer uma coreografia que tem a ver com o momento político atual, ou quando uma pessoa canta uma música que tem a ver com o atual momento político, né? Então acaba deixando as coisas mais leves, mas sem deixar de cutucar, ou sem deixar de falar alguma coisa que tem que ser falado. Eu acho que o artista está ali também para falar, também para deixar as coisas mais leves, mas ao mesmo tempo mostrar o que é real. Perfeito, Natan. A arte, ela realmente é um ato político, né? Por mais que às vezes seja confundido com entretenimento, né? Não trazendo nenhum demérito para isso, mas realmente, de fato, é inegável, né? Mesmo você dizendo que não é, só de você estabelecer a relação com o público já é um ato político, né? De trocas, né? De intercâmbios de experiências, enfim. Vamos lá. Agora vamos entrar talvez no nosso público-alvo, né? Que é a juventude. E aí eu queria ouvir agora, eu quero muito ouvir os três. Na perspectiva da juventude, a gente sabe que em Paraty tem algumas ações de dança que acontecem nas escolas municipais, né? Não sei se a recorrência é suficiente para o fortalecimento da identidade cultural local, mas eu queria ouvir de vocês se vocês acreditam que as próximas gerações, né, essa juventude que frequenta as escolas municipais, que tem um contato com a dança através de vocês, né? Vocês acham que essas gerações, então, serão diferentes? Estão sendo sensibilizadas essa próxima geração? Ah, com certeza, com certeza. Eu creio que todo esse movimento que nós estamos fazendo vai gerar consequências boas lá na frente, né? Eu espero que cada vez mais a arte seja levada e que ela quebre barreiras sempre, porque a arte é instrumento de mudança, né, gente? A arte salva, né? Eu acho muito importante essas manifestações dentro das escolas, que para mim é como se fosse uma sementinha que você está plantando ali. Alguma coisa vai sair daquilo ali que a gente está fazendo dentro das escolas, né? Levando a nossa cultura local, não só a cultura local, de modo geral, a dança, as danças e as artes, eu acredito que muda sim, muda alguma coisa. Esse tipo de educação diferenciada, né? Então, colocar arte, cultura dentro das escolas, né, é muito bom porque, por exemplo, dentro da dança, a dança não são só movimento em corpo, é o que a gente estava falando antes, é a forma de você se expressar,
Então tem muita criança que tem dificuldade de falar, dificuldade de se de se colocar, de dar a sua opinião dentro de sala de aula ou em alguma questão social. E a dança ela traz isso, né? Pô, você tem que você tem que se expressar, você tem que falar de alguma forma, né? E a disciplina também, né? Então vai acabar dando essa ligação para ela. Então acho que é só fruto. Colocando arte e cultura dentro das escolas é só fruto, só colhe fruto. Que maravilha. A gente está falando de ciranda, a gente está falando de balé e jazz, né? A gente está falando de dança de rua também. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, na perspectiva da dança contemporânea, né? Pensando-se que a dança contemporânea se debruça sobre um hibridismo, né? Muitas vezes dialoga com outras linguagens artísticas, trabalha com a relação com o público como um acontecimento presentificado. Vocês acham, né, enquanto representantes da dança de Paraty, seria possível um dia ter um encontro, né, de dança, dançando-se, tendo o balé, o jazz, a dança de rua e a ciranda juntas? Opa! A gente que é artista, né, a gente é muito visionário. Então a gente já vai planejando, colocando na nossa mente, imaginando que máximo que seria isso. Imagina você misturar o balé, o jazz, as danças urbanas, juntamente com a ciranda e fazer uma grande dança. Obviamente, daria uma dança contemporânea incrível. Eu vi a Tarsila falando, já me veio um espetáculo na cabeça já. Com todo mundo. Exatamente. Seria perfeito. É uma cutucada, uma provocação, né? Uma brincadeira que eu fiz, mas no sentido de romper fronteiras mesmo, né? A provocação é para romper essas fronteiras, né? Porque acho que é tão bonito também esses encontros, né? Essa possibilidade de encontros, né? De danças, né? Porque a dança não é uma coisa só, né? A gente fala dança, mas são danças, né? Jamais, jamais. Seria egoísmo da minha parte, né? Se eu trabalhasse somente com o jazz e o balé e não quisesse, né, explorar outras modalidades. Imagina, Sim, não me com vejo certeza. nunca fazendo isso. Acho que os meus amigos aqui de conversa também não. Sim, sim. E aí eu queria ouvir de vocês o seguinte, a gente está quase se encaminhando para o final, infelizmente, que está uma delícia, mas eu queria muito que vocês três, o que vocês falariam para os jovens sobre a experiência de dançar? Jovem, pode ser até clichê, mas a dança é amor, a dança é mudança, né? Quando eu danço, eu me sinto em outra dimensão, né? Às vezes é até difícil explicar em palavras, né? O que eu sinto quando eu danço é surreal, o que eu sinto quando eu danço é amor. E eu tento, né, através da minha dança, passar isso para o público. E quando você ouve um aplauso e que ficou bravo e que ficou maravilhoso, é muito compensador. Ah, que bonito, Tarsila. E Natan e Marcelo, o que vocês gostariam de falar para os jovens sobre a experiência de dançar? Então, dança, né? A dança, tenho uma frase que eu gosto muito, que acho que a Tarsila já até ouviu, não sei se o Marcelo já ouviu, que é: a dança é a linguagem oculta da alma. Então, é isso. A dança é uma forma de você, para mim, é uma forma de respirar, é uma forma de amar, é uma forma de se expressar, é uma forma que eu tenho de falar, né? Eu como pessoa, Nathan Freitas, eu sou muito tímido. Mas se você me colocar dançando, você não vai ver o Nathan Freitas tímido dançando, né? Então é a única forma que eu consigo me expressar 100%, de me colocar 100% numa coisa, de colocar minha mente 100% numa coisa e me sentir completamente bem, 100% bem, né? O meu dia pode ter sido um dos piores dias, mas no momento que eu tô dançando vai ser o momento perfeito do meu dia, né? Então, dança pra mim é tudo. E Marcelo? Então, a dança, o que eu tenho a dizer para os jovens é que a dança é
uma forma de interação formidável, assim, para quem é tímido. Eu, por exemplo, também sou tímido. Quando eu danço, eu sou outra pessoa quando eu estou dançando. Então, mexe com tudo, com as nossas expressões. Ela faz a gente muda o jeito de ser quando a gente começa a ter o contato com a dança. Tem uma coisa restauradora na dança, né? A experiência da dança, vocês falaram dois, né? Natan e Marcelo falaram que são um pouco mais retraídos e tal, mas a gente faz, né, no Sesc Paraty alguns projetos em dança, e a gente tem depoimentos incríveis de pessoas que também se diziam muito retraídas, né, tímidas mesmo, né? Mas do quanto que a dança é uma expansão mesmo, né? Que de alguma maneira rompe alguns tabus, né? E o quanto que é transformador. Porque exatamente é uma circulação de energia e restaura, né? Tem parece que é um reencontro consigo próprio através da dança de uma maneira muito natural. Lógico que nós estamos falando que a dança é técnica pura também, mas há algo por detrás da dança e da técnica da dança que está realmente no humano, né? E que tem a ver com o que a gente falou em perguntas anteriores da dança com os antepassados, né? É uma dança que está na nossa genética, né? Como a gente se expressa, porque a dança ela não está somente no movimento, né? Ela está no modo com que agimos também o tempo inteiro. Assim como eu falei antes da natureza, a natureza ela dança o tempo inteiro, é só parar para ver que ela dança o tempo inteiro, né? Na frente dos nossos olhos. Bom, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Foi uma delícia esse diálogo. A gente teve um dia com problemas de internet na cidade, né? Até compartilhando isso com o público. Mas, apesar disso, conseguimos fazer um encontro delicioso e dançante, né? A internet dançou conosco. Dançou muito. Ela dançou conosco. Em alguns momentos fez par, né? Às vezes não. Exatamente. Mas dançamos o tempo inteiro. E aí é isso. Eu gostaria muito de agradecer pela participação. Já aproveitando também, convidando o público para acompanhar, né, a nossa programação remota do Sesc Paraty em Rede, assim como também a nossa programação do AUA, que é o Festival Sesc da Cultura Negra, que está acontecendo esse mês de novembro, né, e que está dialogando com o Sesc Paraty em Rede. Por isso, essa conversa hoje, em alguns momentos, a gente até trouxe a questão da dança negra, né, e o quanto que ela não só um legado, mas originou muito do que é a dança brasileira, o que seria o Brasil sem a presença dos negros, né? Sem dúvida nenhuma. Não só na dança, mas como na comida, né? Na nossa gestualidade, na nossa comunicação, na nossa expressão como um todo. Então, agradeço a vocês novamente e abro o microfone para vocês, enfim, conversarem, também falarem, fazer as considerações finais. Bem, é muito gratificante, interessante, né, falar sobre o que a gente ama, né? Então eu queria agradecer imensamente ao Sesc por essa oportunidade e por nos dar a voz também, né? Muito obrigada. Eu também queria estar agradecendo, né, ao Sesc Paraty pelo convite. Né? É importante a gente ter esse espaço de fala, da gente se expressar e falar o que a gente gosta, né, e do que a gente ama. É muito bom, é bem gostoso. Eu queria agradecer a toda a equipe do Sesc, agradecer a Mayra, agradecer a Priscila, por dar essa oportunidade de eu poder compartilhar com os amigos aqui, com todo mundo, compartilhar essa nossa cultura muito linda, que é a nossa dança de Paraty. Muito obrigado. Que bom, gente. Não, e também aproveitar e agradecer publicamente a Priscila Rodrigues, né, que é uma colega nossa, e que ela, inclusive, que fez os contatos com vocês, né, e trouxe essa rede com Tarsila, Natan e Marcelo, para brilhantar aí a nossa programação e que logo agora o público terá a oportunidade de ouvi-los. Então, muito obrigada.
Continuem se cuidando, ainda é necessário, e vamos dançar a dança da vida, né? Acima de tudo. Então, um beijo para vocês e muito obrigada ao público também. Obrigado, até. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparati.com.br. O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!